Meus irmãos, você crê no avivamento da Igreja de Cristo? Você crê que Deus pode e vai derramar do seu Espírito, como vem derramando sobre toda a carne? Você crê num despertar da parte do Senhor sobre a nação, sobre os povos? Se você crê, comenta aqui abaixo dizendo: eu creio. O vídeo que eu vou mostrar para vocês hoje está muito forte, rico em detalhes. Eu quero que você preste bastante atenção que esta irmã, ela vai estar contando para a Igreja de Cristo. Ela teve um sonho, como numa visão, amado, Deus mandando um avivamento sobre a sua igreja. É forte isso aqui, eu quero que você se atente a tudo que ela vai falar. E preste bastante atenção, amado. Já compartilhe com mais uma pessoa e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Na verdade, Ele pode e vai te abençoar. Quero falar com vocês sobre o avivamento. Meu Deus! Essa semana, após aquela experiência que eu relatei aqui com vocês de Teresópolis e de tudo que eu vivi lá e que eu presenciei com aqueles jovens e adolescentes, naquela mesma semana o Senhor me deu um sonho. Ele me deu uma visão tão palpável, algo tão impactante que eu tô sem palavras para poder descrever para vocês a profundidade e a imensidão do que ele me mostrou. Depois de ver aquilo tudo que eu vi lá em Teresópolis e de viver aquela experiência, sabe, sem reservas mesmo, eu cheguei para Deus e fiz uma oração bem ousada ao Senhor. E eu falei: Pai, eu não quero só ver o avivamento, eu quero viver o avivamento. Eu quero ser portal do teu avivamento, se é que eu posso. Eu não sei, eu fui tomada pelas coisas que aconteceram lá. E eu não tô falando de eu ministrar, eu tô falando da experiência palpável que eu mostrei pra vocês no vídeo. Eu tava falando de mergulhar num rio do Espírito sem reservas, sabe? Mergulhar, me jogar e ir além no Espírito. E eu pedi ao Senhor e eu falei: Pai, por favor, conta comigo. Se eu tenho graça diante do Senhor, conta comigo pra isso. E naquela semana, depois de fazer essa oração perigosa e ousada, porque Deus às vezes só precisa de um que esteja disponível para poder fazer a obra. Ele não precisa de 1 milhão, 2, 3 milhões de pessoas. Ele precisa de um. Sempre que nós vamos analisar a Bíblia, a gente vai ver um que acreditou no Senhor e que fez a obra, e que o Pai contou com essa pessoa, e essa pessoa foi um canal de muitas coisas nesta terra. Naquela semana, após voltar de Teresópolis, eu tive uma visão, onde em sonho Deus abriu a minha visão espiritual, me deu um arrebatamento de espírito e Ele me colocou no lugar alto. Eu andava em um lugar alto e eu via as coisas do alto. Era como se fosse uma colina, um monte, mas eu conseguia ver as cidades assim embaixo. E de repente, eu andando na rua, eu fui tomada por um vento, mais um vento, que eu falo aqui com vocês, eu tô sentindo esse vento passar nos meus braços, em todo o meu corpo de novo. E aquele vento, ele vinha arrastando tudo que ele encontrava pelo caminho, ele arrastava com ele. Eu lembro que eu me agarrava a um poste para não ser levada com um desenho animado, sabe? Quando vem aquele vento muito forte, a pessoa se agarra no poste e ela fica pendurada assim. Era mais ou menos quase isso. Eu segurei no poste para isso não acontecer. E de repente eu vi uma pessoa vindo na rua, com muita dificuldade, andando, caminhando em meio àquele vento. E eu lembro que eu parei e falei com ela. Eu falei assim: até quando você vai amar mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus? Você não percebe? O avivamento já começou, tá vendo esse vento? Esse é o vento impetuoso do Espírito. Você não percebe, você não consegue ver. E eu falava com aquela pessoa no sonho. E a pessoa regalava o olhão assim, ficava olhando pra minha cara. E eu falando com ela e repetindo: o avivamento já começou, o avivamento já começou. Esse é o vento impetuoso do Espírito, esse é um vento impetuoso do Espírito. E nisso que eu falava com ela, eu procurava assim ao meu redor da onde estava vindo aquele vento. E por eu estar no lugar alto na minha visão, eu olhava o céu e tinha muitas nuvens no céu.
O sol brilhava como se fosse ao meio-dia. E de repente eu olhei assim, vindo do meio das nuvens, uma cachoeira. Mas ela não era uma cachoeira de água, era uma cachoeira de vento. Aquele vento descia em formato de cachoeira. Ele descia como se fosse um rio. E depois aquele vento veio tão forte e ele fazia barulhos. Ele e falava e vinha e envolvia. E ao mesmo tempo que ele era extravagante, que ele era impetuoso, ele era doce, ele era acolhedor, ele era amável. E eu ficava estarrecida olhando pro vento impetuoso do Espírito Santo e aquela cachoeira se formando de vento, descendo dos céus, cortando as nuvens e caindo sobre aquele lugar. E eu gritava no sonho: é o vento impetuoso, é o vento impetuoso, é o vento impetuoso, já começou. E eu começava a pular de alegria na minha visão, E eu comecei a bradar em alta voz, que o avivamento já tinha começado. E eu lembro que eu agradecia a Deus por ter me permitido ver. E não só ver, como sentir em mim o vento impetuoso. Gente, depois daquele dia, eu lembro que eu acordei de madrugada, abri os olhos. E eu pedia pra Deus me mostrar mais. Eu falava: por favor, Pai, deixa eu ver mais. E toda vez que eu fecho o olho aqui, eu vou falando com vocês, eu vejo nitidamente na minha frente a cachoeira, as nuvens, o sol de meio-dia e a cachoeira do vento impetuoso correndo. Ela é como se as nuvens estivessem aqui, vou tentar desenhar pra vocês, o sol tava aqui em cima, radiante, como se fosse aquele sol de meio-dia, de verãozão mesmo, brilho. E o vento descia como uma cachoeira, assim, ó, sobre as cidades e os lugares. E ele formava aquela cachoeira e ele ia pra onde ele queria. Gente, vocês não têm noção do poder que foi ver, do que foi ter essa visão. O vento tocando em mim. Era um vento tão forte que era capaz de varrer carros, de varrer casas junto. E ao mesmo tempo tão doce, tão acolhedor, tão amável. Ai, Pai, será que um dia a gente vai ter a noção do que é viver Atos na sua essência? Eu queria tanto que vocês tivessem essas experiências com Deus e que vocês fossem envoltos nesse vento e mergulhados no rio do Espírito. Eu não tô falando de ter experiências pra vocês ficarem tremendo as mãos, falando em línguas. Isso é legal. É importante nós termos essas experiências, mas é mais importante ainda a gente crescer em maturidade de experiência. Não só tremer as mãos, não só falar em línguas, não só cair no chão em poder, não só desmaiar. Isso é legal, mas chega um momento que, perto da dimensão do reino espiritual, isso é uma vírgula. Uma gota no oceano inteiro. Eu não sei se eu tô conseguindo ser clara pra vocês. Mas, gente, a gente tá num tempo tão sensível, onde o céu e a terra estão se encontrando. Onde estão vocês, avivalistas, para que a gente comece a preparar o caminho do Senhor? Porque o tempo já chegou, a promessa está sobre nós. O Brasil é o celeiro do avivamento para as nações. Mas como... Mas o que a gente está fazendo mediante a isso? Chegou a hora dos filhos manifestarem a glória. Eu não estou falando de crentes, eu estou falando de filhos, dos verdadeiros filhos. Espírito Santo, me ajude aqui a comunicar essa visão, porque às vezes fica complicado até para mim falar. Filhos, se levantem. Se levantem. Comece a fazer orações perigosas.
Como eu fiz, Pai, eu não quero só ver, mas eu quero viver o teu avivamento. Eis-me aqui. Usa-me como teu canal, como teu portal. Cadê os corajosos, os filhos? Porque só os filhos fazem orações perigosas, porque os filhos se importam com o coração do pai. Um verdadeiro filho, ele se importa com as causas do pai. Então, se nós sabemos que Deus precisa de que os verdadeiros filhos tomem os seus lugares à mesa, e eu não tô falando da mesa da terra, eu tô falando da mesa celestial, do banquete que está sendo preparado para nós, das bodas do Cordeiro. Por que que a gente, eu e você, nós estamos tomando esse lugar que é nosso, por direito, por causa de Jesus? Não é porque eu e você somos alguma coisa, não. É por causa dele. Chegou a hora. É agora. É agora. Pai, em nome de Jesus, quem tá vendo esse vídeo, os seus filhos, eu não tô falando de crentes, eu tô falando de filhos. Os filhos, verdadeiros filhos, comece a levantar os verdadeiros filhos, Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória, para que eles possam se posicionar e fazer ações perigosas, abrirem espaços na vida deles, para que o Senhor possa, Senhor, usá-los como atalaias, sentinelas, torres de vigia, bocas do Senhor nesta terra, para preparar o caminho do Senhor em meio a esse deserto imenso. Voz do que clama no deserto, preparai um caminho ao Senhor, para o Senhor. Cadê os João Batistas dessa época, desses dias? Cadê os Isaías desses dias? Cadê os Josés desses dias? Cadê os Pedros, os Paulos, os Joãos desses dias?